Olá, eu sou Rosana Mainardi. E eu sou o Rafael Cardenete e você está no projeto Mentorando. Se você está chegando agora no canal, nós te damos as boas-vindas. Então curte, compartilhe se esse vídeo fizer sentido para você. Você sabe o que é um sabotador? Sabia que existem vários tipos de sabotadores que te atrapalham a chegar num máximo potencial? De acordo com o livro Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine, Acertou. somente 20% dos indivíduos atingem o seu verdadeiro potencial. E para falar um pouquinho para a gente, a Rosana vai explicar o que é um sabotador e quais são esses sabotadores. Sabotador, sabe aquela voz? Isso, essa voz mesmo que fica na sua cabeça, falando você pode, você não pode, você é capaz ou você não é. Não ficou tão bom assim, não, você não é suficiente para fazer isto. Então o tempo todo nós lidamos com essa voz que fica o tempo todo nos ditando regras. Quando são limitantes, dizendo que nós não podemos realizar, nós chamamos de sabotadores. Então nós vamos falar os 10 sabotadores de acordo com o livro, né, Inteligência Positiva. E fique ligado para ver se um deles não anda te rondando, não é, Rafa? Só eu identifiquei alguns que começaram a me rondar e logo eu já tomei uma decisão de calar essa voz. Não, o primeiro com certeza ele fala muito comigo, né? Que é o crítico. Crítico. Eu sou extremamente crítico comigo mesmo. Eu quero sempre atingir a perfeição e eu fico muito mal. Inclusive, nós falamos sobre isso no vídeo de inteligência emocional, né? Numa prova que eu fiz. Volta lá e assiste esse vídeo que você vai gostar com certeza. É muito importante que a gente avalie essa questão do crítico. Tudo que existe na extremidade, seja menos ou mais, né, que estão nas pontas, eles acabam nos atrapalhando, sendo verdadeiros sabotadores. Então o ideal é que chegue um equilíbrio. Então se você é crítico, você nunca entrega, porque você acaba achando que pode sempre fazer melhor. O segundo é do insistente. Ele está sempre julgando, criticando a si, criticando ao outro e sempre buscando cada vez mais pela perfeição. São os perfeccionistas. E ele geralmente se frustra porque não consegue, sempre acha que não conseguiu atingir esse nível máximo de perfeição. Pronto, Rosana, eu consegui entender que eu também estou dentro dos insistentes aí. Crítico e insistente, nossa, Rafa, começa a me preocupar que os sabotadores vão te deixar lá fora desses 20% que realizam, né, o seu potencial máximo. Sabe aquele sabotador bonzinho, do prestativo, que está sempre ali à disposição, que sempre procura agradar o outro? Esse sabotador, ele acaba anulando um pouco a si, porque ele quer fazer muito pelo outro. Então esse sabotador, ele acaba se negligenciando, porque ele busca a aceitação do próximo. Mas tem uma intenção positiva, né? Ele está buscando a aceitação do outro, então ele tem esse sabotador do prestativo. Tem também o sabotador do hiperrealizador. É aquele que está sempre em busca de novos resultados, de novos desafios. O que tem de importante para ser listado aqui é que ele passa o maior tempo da área da vida dele em prol de realizações mais profissionais. Esquecem, talvez, família, lazer e tem sempre aquela voz dizendo, vai para o próximo, busca novos resultados. É como se estivesse se abastecendo, né? Sempre mais, mais e mais. Talvez seja aquela pessoa que nunca termina um projeto, né? Sempre começa vários e não termina alguma coisa. Eu acho que para isso tem outro sabotador. Vamos olhar um pouco mais? Rafa, na minha opinião, o quinto sabotador é o sabotador da vítima. E esse sabotador, ele faz com que a pessoa geralmente se sinta inferior, vítima de todas as situações, sempre para baixo, podendo até chegar num processo de depressão, porque ela sempre se vitimiza perante os desafios e perante as realizações. Então, todos os sabotadores, eles são tensos, né? Eles nos impedem de realizar o nosso potencial máximo. Mas o papel de vítima, aquele sabotador do coitadinho, esse realmente dói, né? E acredito que seja um dos mais perigosos, né? Porque pode se transformar até numa doença. Exatamente. Anotou? Então saia desse papel de vítima, porque você pode realizar muito mais.
Nós temos também o sabotador hiperracional. Ele está sempre racionalizando todas as coisas. Então nada pode ser movido de uma maneira natural. Sempre tem que ter uma lógica, sempre tem que ter um porquê. Então ele fica tão preso nessas questões, né, de racionalizar, que ele muitas vezes perde grandes oportunidades por conta desse sabotador, dessa voz que fica, mas por que isso? Por que você vai fazer aquilo? Por que tem que ser dessa forma? Então sempre tem lá os porquês, né, da sua realização. E que deve ser muito dolorido, né? Porque nem tudo a gente consegue controlar. Existem coisas que a gente não vai ter controle absoluto sobre as circunstâncias. Rafa, imagine você tomar decisões sempre com base na racionalidade. Na racionalidade sempre. O tempo todo, né? E geralmente o que define nossas decisões são as nossas emoções. Então eu acho que esse racional, né? Deve existir um conflito muito grande. É verdade. E ele acaba travando e não conquistando tudo aquilo que é possível, né, para ele conquistar. Com toda certeza. Ô Rafa, e tem um tipo de sabotador que não dá like nos nossos vídeos e sabota o nosso projeto. Então aproveita, dá um like agora, já compartilha, porque pode ser que tenha um amigo se sabotando e esse vídeo pode ajudar. Com certeza. E esse hipervigilante? Esse sabotador, ele chega a ser até engraçado. É um sabotador que nem aconteceu, mas ele já acha que tudo vai dar errado. Tá sempre vigilante, sempre com medo. Eu tenho uma amiga que ela sofria até de ansiedade por conta desse sabotador hipervigilante. O filho dela nem tinha se casado, só namorava, e ela falava, mas e se ele se casar e não der certo? Separa? Mas e se ele tiver filhos? Esse filho vai ficar comigo? Então, na verdade, ela sofria por situações que não tinham nem acontecido. Então ela estava sempre hipervigilante e esse sabotador ficava o tempo todo ditando regras que não existiam. Tanto é que o filho dela não se casou com essa pessoa que na época ela sofria. Então é muito tenso, pode parecer que não, mas o hipervigilante, ele drena a energia. Ele faz com que você se preocupe com coisas que não existem. Que não aconteceram. Sabe aquela preocupação de algo que você nem sabe, que nem está no seu controle, que não faz o menor sentido? Eu lembro que quando nós conversávamos, eu até estava risada. Eu falei, não é possível que você está sofrendo com uma coisa dessas. Então, o ponto aqui que eu acho importante compartilhar é que essa pessoa teve a sua energia drenada, teve ansiedade, liberação de cortisol, teve uma série de circunstâncias acontecendo com ela, inclusive piorando o quadro de depressão por algo que não aconteceu. Inclusive, mais de 80% dos problemas que nós pensamos ter, eles nunca existiram a não ser dentro da nossa cabeça. E nunca vão existir. E o que acontece com essas pessoas que sofrem por antecedência? Exatamente. E acabam gerando as doenças psicossomáticas. E nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Então, o sabotador, inclusive, pode nos levar a um quadro de doença. É, mais grave, né? E mais uma vez, alertando que, na verdade, os sabotadores, eles só existem na nossa cabeça. Exato. Ele é um fruto da nossa mente. Então, nós temos o controle, desenvolvendo a nossa inteligência emocional, de calar essas vozes. E Sêneca tem uma frase que diz, aquele que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Então não sofra por algo que não aconteceu. Espera acontecer, aí você sofre. Então, por favor, não seja um hipervigilante, por favor. Ô Rafa, lembra quando você falou de um sabotador, que é o hiperrealizador, que começa muitas coisas e não termina? Sim. Na verdade, esse é o do inquieto. Começa sempre um projeto novo, sempre quer projetos novos, vivendo no futuro e não termina nunca nada. O que eu sinto em relação ao inquieto? E eu já me vi muitas vezes nesse sabotador. Porque você fala, eu vou realizar um projeto porque ele vai te dar muita energia e você fica feliz com aquela realização. De repente você começa e você já não tem a mesma energia que você tinha no começo. E daí você busca um novo projeto. E aí você começa um novo projeto. E de repente você se vê envolvido com vários projetos e ou você não tem uma qualidade em relação àquilo que você começa, ou você para. Aí o seu sabotador, ele vem e fala, não, eu acho que isso não tá legal, é melhor que você comece uma coisa nova, muda isso, faz diferente. Então esse inquieto, se você é uma pessoa que começou vários projetos e não terminou por achar que não fazia sentido, ou porque não era para você, ou
por alguma coisa que o seu sabotador, né, te falou, saiba que você é vítima do sabotador do inquieto. Não, e com certeza você conhece alguém que é dessa maneira. Começa a fazer uma aula de salsa, começa a fazer aula de violão, começa a fazer academia e de repente passa uma semana já não quer mais aquilo. Você tem vários porquês para começar, mas você tem muitos outros para parar e começar um novo. Sabe aquela coisa de falar, nossa, eu vou comprar uma bike e vou fazer academia em casa. Não, eu acho melhor ir para academia. Não, eu acho melhor contratar um personal trainer. Não, eu acho melhor. E cada vez você vai buscando, né? Eu só tô falando isso porque... Só pra lá. Você se identifica. Agora eu quero falar com você, gestor centralizador. Tem um sabotador que é o sabotador do controlador. Esse sabotador, ele acredita que ele, como gestor, não digo só gestor, mas eu tô dizendo isso porque também aconteceu comigo, acha que precisa centralizar, controlar, ter o poder, estar à frente de tudo. Então fica o tempo todo controlando. E chega um momento que perde o controle. E quando isso acontece, gera outras frustrações. E sobrecarrega também. E sobrecarrega. Então esse sabotador é aquele que fica o tempo todo, vai lá, toma foco disso, controla, vê o que você está fazendo e tira a paz. Então os sabotadores, na verdade, eles nos roubam a paz, eles drenam a nossa energia. E quando isso acontece, principalmente, Rafa, falando em um projeto, nós estamos falando de vários sabotadores e assim, nós não sabemos quando eles vão aparecer. Mas toda vez que você começa um projeto novo, quando a gente fala da jornada do herói, né, que ele retrata muito bem isso, você é convidado a sair da sua zona de conforto, que é o que a gente sempre fala aqui, né, no canal, saia da zona de conforto, busque algo diferente. E quando você sai da zona de conforto, você estranha, né? As suas emoções, elas gritam. E é neste momento que os sabotadores, eles entram em cena. Em ação, com certeza. E você precisa realmente ter um autoconhecimento, autorresponsabilidade, inteligência emocional, para que você consiga, né, calar essas vozes e driblar esses sabotadores. Com certeza. E o último é o esquivo. E sabe que eu me identifico com o esquivo? Porque toda vez, perante um conflito, eu falo, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço. E obviamente que agora, sabendo que é um sabotador, eu tô sempre ligada e falo, não, vai lá e faz. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, né, sobre os nossos sabotadores, para que a gente se liberte deles. Você até me comentou que o Léo te ajudou, né, a se livrar desse sabotador. Talvez a gente tenha sabotadores e nem perceba. O Léo, nosso amigo, né, que nos ajuda nesse projeto, mentorando, ele percebendo que esse sabotador estava presente, eu falava, será que dá pra gente fazer um pouco mais pra frente, um outro dia? Porque esse esquivo, ele tem a sensação de que você vai melhorar depois. Então ele procrastina. Então é um sabotador que tem muita procrastinação. Então sempre acha que amanhã pode fazer melhor. Então o Léo, sabendo disso, ele falou, tudo bem, você pode até melhorar e fazer amanhã, mas esse ponto nós vamos fazer hoje. Então foi algo importante e que acaba nos ajudando na nossa jornada e para que a gente chegue, né, nesse número aí de 20% das pessoas que realizam efetivamente seus objetivos. Que atinge, né, o seu potencial máximo. Exatamente. Então, não nos sabote. Mais uma vez nós pedimos que curtam, compartilhem, porque pode ser que tenha alguém prestes a realizar, a dar, né, o seu salto quântico e por conta de um sabotador não realiza. E o que é importantíssimo, esses sabotadores, eles estão presentes na vida de todo mundo, né, Rosana? Na sua, na minha, na de todo mundo. Esse vídeo ele é exatamente para te dar ferramentas de, no momento que algum sabotador desse vir falar na sua orelha, você já sabe que é um sabotador, e aí você põe ele pro lado e segue no seu propósito. E termina o que você começou. E tem uma dica importante. Dicas é sempre bom, ó. Só essa dica vai valer a sua curtida. Like. Você pode dar um nome para essa voz. Você pode escolher um nome e mandar essa voz para onde você quiser. Fica a dica, é importante. Então você dá um nome e fala, vai para... E ela vai. O nome daquela vizinha chata, sabe? E ela vai, mas o ponto importante é, no dia seguinte ela volta, porque ela é insistente. O sabotador, ele é insistente. Então você manda de novo, beleza?
Então fica aqui o nosso abraço, é sempre um prazer estar com você e até No próximo vídeo. o nosso abraço.